Fala pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente, toda semana você me encontra aqui batendo um papo com alguém. E hoje eu tô com a minha queridíssima ex-aluna, a Júlia Wong. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, muito obrigada por me receber aqui, tô muito feliz de estar com vocês. A gente também tá, Júlia. A Júlia, diferente dos outros episódios, a Júlia não está formada ainda. A Júlia é uma universitária, né? Aliás, recente, está no segundo ano da universidade, mas já tem realizado algumas coisas na vida acadêmica dela. Eu vou ler aqui, Júlia, que você me passou uma lista grande e variada de coisinhas, tá? A Júlia é secretária-geral do Centro Acadêmico 11 de Agosto e cerimonialista de todas as sessões solenes. Estagiária no Estadão, está ainda ou foi? Estou ainda. Está ainda, Estou ótimo. ainda. Diretora de eventos da USP Debate, campeã nacional, como é que fala mesmo? Novice de debates, melhor debatedora Novice nacional, integrante da equipe da São Francisco que irá participar das Olimpíadas de Direito Civil na modalidade sustentação oral e quase estudante de ciências sociais. É um bom ponto do currículo, é importante. Esse é fundamental, a gente vai falar sobre esse negócio, cara. Júlia, antes de entrar nessas coisas todas e tal, tudo que tem rolado desde que você entrou na universidade, queria apresentar um pouco para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo a gente. Você é uma filha da escola pública. Sim. Que vai para a universidade pública. Sim. Queria que você falasse um pouco da sua história no estudo e de que modo o ensino público percorre a sua história, Julinha. Perfeito. É uma pergunta um pouco difícil, assim, eu acho, porque durante o meu ensino fundamental, eu estudei em escolas particulares com bolsa. Meu pai é um simples professor, um professor de educação física e de karatê, me sustentou a vida inteira dessa forma. Minha mãe, ela é dona de casa, então meu pai tinha essa coisa de que a escola pública tem uma educação muito precária, eu quero que você tenha um bom futuro. Só que no ensino médio, finanças apertou, eu também falei, poxa, talvez seja uma oportunidade para eu ir para uma escola como a ETEC, por exemplo, que tem um índice de educação de ensino um pouco melhor. E aí eu fiz o vestibulinho, né, para ETEC Aristóteles Ferreira, que é a ETEC que fica na Ponta da Praia aqui em Santos, e eu passei. E para mim foi um choque muito grande, porque eu era a mais pobrezinha da escola particular, só que quando você chega numa escola pública, você tem um impacto muito grande, assim, de como que as pessoas moram muito longe, de como eu tinha relatos de alguns amigos que, nossa, hoje eu tava sem dinheiro pra ir pra pegar um ônibus pra ir pra minha casa, e eu morava lá na Náutica 3, então eu andava não sei quantos quilômetros pra chegar na escola. E assim, foi um período de muita descoberta pra mim, porque o ensino público, ele é muito defeituoso. Só que os professores, eles são completamente apaixonados pelo que eles fazem. Então, os professores estavam sempre dispostos a repor a aula, a vamos fazer mais atividades, vamos fazer passeios, vamos trazer coisas legais para os alunos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha muita morosidade, porque, assim, tem muitos problemas na escola pública, mas, em especial, a escola pública de São Paulo, ela tem um problema que não se faz mais concurso para professor. Opa. Porque é um cabidão, porque é muito relaxada, a pessoa fica encostada, tem todo esse mito, né? E aí você tinha que esperar as contratações. Então, cada contratação demorava 3 meses. Então, você ficava 3 meses no terceiro ano do ensino médio sem um professor de matemática com vestibular batendo na sua porta. E isso quando os alunos sequer tinham preocupação de tentar um vestibular. Porque muitos ali falavam, não, eu vou fazer um outro curso técnico, eu vou começar a trabalhar. Não, eu já vou começar a trabalhar. Então, assim, foi assim, absurdo, porque eu vi o que era educação pública, eu vi o que era ter salas com goteira, portas que não fechavam, não tinha maçaneta, banheiro não tinha papel, não tinha sabonete, não tinha nada. Assim, uma estrutura extremamente precária, salas mofadas, muito quentes, porque não tinha ventilação, não tinha essa coisa de, ar-condicionado, o ventilador sequer funcionava, e quando funcionava tinha que desligar porque o professor não conseguia dar a aula. Então, me marcou muito, mas ao mesmo tempo eu tive uma rede de amigos muito fortalecida, então as pessoas lá são muito parceiras, ajudam muito próximo, professores extremamente dedicados e apaixonados pela educação,
mas também uma diretoria que me deu muito espaço para trazer projetos. E eu lembro que você se engajou bastante também, né, Júlia, Sim. com a própria escola, né? Exato. Eu tive um projeto, que é a coisa de que eu mais tenho orgulho na vida, que foi um jornal. Eu apresentei esse projeto para a diretoria, eu adorava me enfiar nas coisas. Então, eu fui eleita representante discente no conselho da escola, e aí eu apresentei um projeto para a diretora, que era um jornal, seria um circuito, assim, de jornal mesmo, com reuniões de pauta, a redação, os ilustradores, o pessoal que faz diagramação, porque na minha ETEC tinha muitos cursos com ênfase em design, em desenvolvimento de sistemas, então era um pessoal que sabia mexer bastante em aplicativos de diagramação. E aí a gente montou esse projeto, chegou a ter 40 alunos participando, escrevendo, fazendo reunião, e os professores também revisavam os textos, então tinha essa coisa de ajudar o pessoal na gramática, como um apoio para as aulas. A gente também conseguiu ter entrevistas com pessoas super legais. A Rita Von Hunt veio em Santos uma vez, a minha escola levou, e aí a gente pediu: nossa, Rita, a gente tem um jornal de escola, será que você daria uma entrevista pra gente? Aquela coisa super de fã, de ensino médio, 15 anos de idade. E aí a gente fez uma entrevista com ela, a gente teve um papo de 3 horas, ela ficou com a gente. A gente também encontrou a Lilia Schwartz numa Bienal que a gente foi, fizemos uma entrevista com ela. E assim, os alunos desenhavam, o pessoal que, eu não me encontrei muito com o curso, porque a escola técnica tem disso. Pessoal, e inclusive já fica uma crítica para a reforma do novo ensino médio. Ninguém com 14 anos escolhe o curso que vai viver pro resto da vida. Ninguém. O pessoal chega aos 14 anos e escolhe, minha mãe falou que desenvolvimento de sistemas era tão interessante, eu acho que eu vou nela. E eu desconfio muito de alguém que na vida adulta continua tentando sustentar os sonhos que tinha aos 14 anos de idade. Acho que as coisas mudaram um pouquinho de um ponto da vida para o outro. Acho um pouquinho esquisito. Com certeza. Concordo com você. É muito difícil, assim. E tinha uma grande parcela na minha escola que era assim, que não se identificava, mas gostava de desenhar, gostava de escrever, gostava de diagramar. E essas pessoas se encontraram no jornal também. Então, foi um projeto que eu tive muito carinho, que eu coordenei pelos 2 anos que ele funcionou. E eu acho que fez, talvez, um pouco de diferença na comunidade, assim. Bacana. E, Júlia, você narrou aí bastante coisa com as quais você se envolveu, de fato, na escola, e que a escola, com todos os problemas evidentes que tinha e que tem, proporcionou, de alguma maneira, que você pudesse ampliar o seu leque de atuação e de interesse. Você acha que isso, de alguma forma, contribuiu com a escolha que você fez de carreira? Porque antes de você escolher o direito, teve a questão das sociais. Mas acho que, em algum nível, essas coisas conversam. Elas nascem aí do mesmo lugar. Você acha que essa experiência de escola ajudou nisso ou não? Já era uma coisa que você tinha de antes? Não, eu acho que me ajudou bastante. É uma coisa que eu tenho desde sempre. Ser filha de um professor te traz muitas experiências. Imprime, né? Deixa uma marquinha ali. Assim, ser filha de professor é uma coisa muito especial. E principalmente, eu sempre acompanhei meu pai durante as aulas. E o meu pai, ele foi professor de projetos sociais. Então, ele estava nas periferias de Santos e São Vicente. Ele tirava as pessoas, assim, de mundo de drogas, de coisas, realmente, cenários muito, muito reais mesmo, muito pesados. E ele me narrava isso, e eu via com ele. Então, eu ia 8 horas da manhã, ele dava uma aula de karatê lá em São Vicente, lá no Bitaru, que é uma parte bem precária da cidade de São Vicente. E eu vi os alunos que iam, como que muda ter um esporte, ter um acesso à educação, como isso realmente muda a trajetória das pessoas. E muitos dos alunos mais próximos do meu pai falam: poxa, eu fiz faculdade porque eu fui ensinada a ter disciplina, a valorizar a educação, a perceber como isso pode mudar minha realidade socioeconômica. Então, isso sempre me fez ver que era possível. Mas quando eu tive tanta abertura na minha escola, eu falei, poxa, dá para eu mudar. E eu sempre pensei, é difícil mudar na macroesfera. Então, eu nunca... É difícil, meu grupo estudantil não vai entrar na LESP e botar um projeto de lei e mudar o pensamento dos deputados de oposição e fazer com que todos se reúnam e o Brasil seja democrata de novo. Eu acho que isso é extremamente difícil, quem sabe um dia, né? Na utopia. Mas a utopia sempre é possível com os 2 pés no chão. E eu sempre achei, e eu aprendi a partir dos meus projetos, que os 2 pés no chão era mudar a sua microesfera. Então, o pequeno impacto que você pode ter na sua comunidade muda muito a vida das pessoas que estão ao seu redor.
Porque eu via pessoas que, poxa, elas realmente melhoraram a sua gramática. E o quanto que isso não muda na comunicação delas, na chance delas de terem empregos, de terem oportunidades bacanas, de conhecerem novas pessoas, de terem acesso a novas pautas. Então, eu acho que essa possibilidade de ver que as coisas são possíveis de serem implementadas, mesmo que pequenas, mesmo que difíceis, mas são minimamente possíveis, fez com que eu quisesse me profissionalizar em um âmbito que pudesse me dar ainda mais uma base para tornar tudo ainda mais possível. Acho engraçado você comentar essa questão do seu pai, que é muito do esporte, como professor. Você falou, eu fiz uma ligação que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha te contado porque eu nunca tinha feito. É muito parecido com meu pai, é do esporte também. Sim. Meu pai foi juiz de árbitro de futebol, porque se ele assistir esse episódio falando aqui juiz de futebol, eu vou tomar uma chamada. Seu Wallace, árbitro de futebol, beleza? E os 3 filhos que meu pai tem são todos da área da... Ó, tenho um irmão, que é o Fabiano, que é seu colega, está iniciando o mestrado agora na UFES, na área do direito. E a minha irmã e eu somos do campo das letras. Sim. Então, né, eu acho interessante esse bate-bola que o esporte muitas vezes faz com as áreas das ciências humanas, e a gente nem olha, né, tanto para essa ligação que uma coisa tem com a outra, que é isso. A ligação do esporte com a questão social muito forte, a ligação que ele vai ter com uma promoção de saúde, com tantas questões, lazer, com tantas questões tão fundamentais e sensíveis, né, Juliana? Com certeza. Muito Autoestima. doido. Exato. Meu pai tinha uma turma mais idosa e como é diferente ver as pessoas que, nossa, antes os senhores que eram alunos do meu pai não tinham ânimo de sair de casa, estavam muito deprimidos, tristes, sozinho, porque os filhos estão distantes, trabalham, têm uma própria família para cuidar, dificilmente visitam ou dão atenção suficiente. E o esporte traz essa autoestima, essa reintegração social, essa educação. É um marco mesmo, ser filho de algum professor de esporte. É uma coisa, né? Júlia, beleza. Feito esse panoramão aí pra gente, tem um negócio que não dá pra não passar sobre, que é uma história muito legal, beleza, tá? Que é o lance do quase aluna de sociais, né? Quase aluna das ciências sociais. Gente, para você que não conhece a Júlia, que nem conhece tanto assim a gente aqui da Litera, a Júlia foi minha aluna do curso de redação aqui da casa por 2 anos. Entrou com a gente no 2º ano do ensino médio, não foi, Júlia? Fez no 2º e fez no 3º. E do 3º direto é que você vai para São Fran. Exato. Só que nesse meio tem histórias aí, porque o plano inicial não era São Francisco, era sociais na Unicamp, era isso? Na USP na USP mesmo. Qualquer um dos dois. Tá, acabei a parada passando era nos dois. essa. Era. E aí, o que acontece? Eu tinha uma professora muito inspiradora, inclusive irmã de um dos professores da casa, o professor Carlos, né? Sim. É a Carlinha. Ah, ela era minha nossa. professora de história, filosofia e sociologia. E a gente tinha altíssimos papos de como que eu gostava de ser professor e como eu gostava da área de ciências humanas. Ok, então vou fazer ciências sociais. Porque o que eu gosto de fazer é mexer com política. Então, políticas públicas, propor coisas, ter projetos de vida, de construção, de educação. E eu achava que fazendo ciências sociais eu ia ter uma boa base teórica para tanto. Então, biológica, assim, saber realmente propor as coisas e perceber quais são os problemas da sociedade que eu posso resolver com projetos sociais. E eu achava que isso aconteceria por meio das ciências sociais. Então, eu planejei, no meu ensino médio inteiro, fazer ciências sociais. Vou prestar USP, vou prestar Unicamp, vou prestar o Enem também, para outras universidades, enfim, ou até para passar nessas com a própria nota do Enem. E vou entrar em ciências sociais, ser feliz, talvez seja difícil, porque, de fato, é uma graduação que tem pouco acesso, assim, de emprego a primeiras carreiras, depois que você é formado, que pagam bem, que conseguem te sustentar. Mas eu estava preparada psicologicamente para isso. E aí eu prestei para FUVEST e o vestibular da Unicamp com ciências sociais. Segunda opção, coloquei qualquer uma, porque eu queria ciências sociais. Era aquilo ali. Inclusive, debochava, devo admitir, de quem prestava direito, porque direito, você levanta a tampa de um bueiro, sai 3 advogados. Você abre a porta de uma casa, sai 5. Tem muitos. E todo mundo quer, aparentemente, é a nova administração, mas eu já chego lá. E eu nunca pensei, eu tirava sarro de quem fazia direito. Quero fazer ciências sociais, sou diferentona. Muito legal, muito descolado quem faz isso. Claro. E aí, passei
me matriculei na USP, eu tenho até hoje o print da minha carteirinha no eCard, que é o aplicativo da USP, com aluna da faculdade da FEFELESH, né? E tava super feliz. E aí eu falei, nossa, vai sair o Enem USP, né? Eu tirei uma boa nota do Enem, vou ver no que eu passava. Aí eu olhei as notas de corte e falei, acho que eu passava em direito nessa frente, vou colocar lá. Aí veio a notícia, saiu a lista, eu fui olhar, nossa, passei. Nossa, mãe, pai, passei em direito na USP. Aí meus pais, nossa, filha, que legal. Que bacana. Continua jantando. E continua comendo. Aí eu postei. E aí, o nosso querido professor Vitor Valente, ele me mandou uma mensagem. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo, hein? Parabéns. Aí eu falei, obrigada, professor, divertido, né? KKK. E aí o senhor me fala, Júlia, mas posso ser sincero mesmo, muda de curso. E aí isso ficou na minha cabeça, porque eu não sabia o que era São Francisco. E para quem é Mundinho São Francisco BR, sabe que é uma faculdade tradicionalíssima, que tem histórias e histórias, e meu Deus, tem 197 anos, 15 presidentes da República são ex-franciscanos, Jânio Quadro era um grande franciscano, e tem muitas histórias, e quantas pessoas não saíram da São Francisco? Michel Temer saiu da São Francisco, que é um expoente ruim, tudo bem? Então, tem muitas histórias, é linda a arquitetura, todo mundo tem todo mundo que passa na São Fran fala, nossa, eu lutei tanto pra estar aqui. E aí nossa, parece que é uma coisa, né? Parece que é uma moda, parece que as pessoas querem e conhecem o que é o lugar e tal. E aí eu passei uma semana, que era a semana de inscrição, você tinha que se matricular no curso. Eu passei uma semana extremamente amargurada, assim. Eu pensava de noite, não dormia, o que eu vou fazer? Será que eu vou mudar? Será que eu vou jogar o sonho de 3 anos fora, que era ciências sociais, que eu tinha certeza do que era, porque eu queria aprender sobre os 3 porquinhos? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E aí eu fiquei pensando, e aí eu falei com a minha tia, que faz direito, eu falei com o pai da minha tia, que fez direito na São Fran, e eu falei, nossa, fiz uma conta rápida. Falei, se eu for para ciências sociais, do jeito que a minha cabecinha eu vou ficar pensando o resto da vida, e se? Sim. Só que se eu for para direito, é um curso mais difícil de passar. Eu vou estar, se eu fosse para ciências sociais e quisesse voltar para direito, eu teria que estudar mais para o vestibular, porque é mais difícil de passar em direito. Então, vamos mudar para direito. Se eu não gostar, eu troco de novo para ciências sociais, tá tudo certo, vai dar os 4 anos, então fica tudo certo a conta. E aí eu mudei para direito às 8 da manhã do último dia de inscrição, eu só tinha mais 3 horas para mudar de curso ou para ir para ciências sociais mesmo. E assim foi. Passou-se 8 meses de faculdade, eu estava odiando. Eu jurava que eu ia passar a maior vergonha do mundo na frente dos pais, que era: pai, mãe, joguei 1 ano de aluguel fora, eu sinto muito, eu não gostei da faculdade. Errei, fui moleca. Mas aí aconteceu todas as coisas. Eu entrei na greve da USP, aí vocês percebem o espírito franciscano, e aí eu concorri às eleições do centro acadêmico, e se percebe ainda mais o espírito franciscano, aí eu gostei de direito e fiquei. Mas essa foi a mudança, assim, meio radical. Cara, acho curioso e engraçado, acho que contar pro pessoal o meu lado dessa mesma história. Porque eu tava de férias, né? Era período de férias, né? A inscrição ali, Enem USP. Tava com a minha mulher, eu não tava nem no Brasil, eu tava na Colômbia, beleza? Eu tava na Colômbia passando férias, pegando ali meus 5 dias de férias para descansar um pouquinho. E a gente tava indo tomar um café de um lugar pro outro, porque a gente viveu de café naquele lugar que é maravilhoso. E aí eu olho uma hora numa cafeteria com Wi-Fi que apareceu, eu vejo você postando esse negócio. E eu lembro de olhar pra cara da Mari assim na hora, falei, nossa, eu vou colocar o relacionamento em risco neste momento. Eu falei assim, amor, eu preciso conversar com uma aluna minha agora, velho. Mas a gente tá de férias. Eu falei, eu sei. E eu conto com a sua infinita compreensão. E ali foi quando eu puxei, te chamei ali. E aí, Júlia, e aí eu quero muito, bacana que a gente tá tendo esse momento, para eu te falar o que eu pensei na hora. Eu lembro de eu conversar, na real, eu conversei muito com a Mari antes de te chamar. E... Clara, Julia, você me conhece, eu gosto de aluno, eu gosto de gente, eu gosto bastante. Mas, Julia, existem alguns alunos que evidentemente saltam aos olhos da gente
Pelo nível de entrega, do quanto se dedicam, do quanto se engajam, você é esse aluno. E do quanto a gente enxerga de um potencial muito positivo no aluno. Nesse sentido de tudo que você falou, que tinha vontade de se engajar, era muito perceptível nos 2 anos de curso que você fez com a gente. E eu pensei, cara, às vezes tem que ter um adulto com consciência para conversar com essa pessoa. Quer dizer, tudo que você está querendo fazer tá aqui, não tá aqui. Aqui é massa, mas você tá querendo fazer esse negocinho aqui só não sabe, tal. E aí foi de gastar aquela saliva da gente bater um papo e tal, e que legal, assim, eu fico muito feliz de ter dado uma contribuiçãozinha, assim, Foi uma grande contribuição, na verdade, porque eu não sei como seria a minha vida se eu tivesse, de fato, ido para ciências sociais. Tem uma Júlia em algum lugar fazendo sociais aí. Nossa, esse multiverso me dá medo, me aterroriza, porque... Jesus. Mas foi massa, legal, Foi. bacana. E aí, dentro da própria universidade, chegou os 8 meses de treva que se passaram. Nossa daí. Não, eu falava assim, essas paredes me sufocam. Nossa, que Dramática, lugar horrível. barroca. Nossa senhora. Eu falava, nossa, esse lugar me prende. As pessoas aqui, nossa, elas são muito fora da realidade. E como é que entra o lance do concurso de debates nessa história? Porque assim, Julia, vou contar de fora, né? Você é professor, estava ali acompanhando no Instagram, e de repente a Julia entrou na faculdade, curso nacional de debates, e centro acadêmico. Eu falei, mano, o que está acontecendo? Quantos anos essa menina está vivendo em um ano só? Nossa. Bastante coisa, olha, né? Ano passado foi brincadeira, viu? Foi, ano passado foi muitas emoções. Primeiro o lance do concurso de debates. Vamos lá. Qual é que é? Primeiro, o que é isso? Que eu fui descobrir que isso existia quando você postou o negócio. E como é que você entra nisso? É maravilhoso. É uma coisa revolucionária que a gente está fazendo expandir, porque tem que chegar em todos os lugares. Inclusive, tem até uma versão de escolas, mas a gente já chega lá. Boa. O debate competitivo é um esporte. É um esporte centenário em outras partes do mundo. Na Inglaterra, ele é muito famoso, mas nas principais universidades, muito festejadas. Yale, Cambridge, Oxford, a Universidade de Tel Aviv, por exemplo, ele é muito forte. E aí ele chega no Brasil há mais ou menos 13 anos. O debate competitivo, ele tem vários modelos. É um debate. Então, você se coloca com as pessoas, é proposto um tema, e aí você debate sobre aquele tema, pró ou contra, dependendo da posição para a qual você é sorteado. O modelo que eu debato é o modelo BP, que é o British Parliamentary. Então, são 4 duplas, vão ser 2 duplas de governo e 2 duplas de oposição. Então, as 2 duplas de governo vão defender o que foi proposto e 2 duplas de oposição vão se opor ao que foi proposto. E o que foi proposto, em específico nesse modelo, é proposto só em 15 minutos. Então, você está na hora. Né? É na hora. Eles leem a moção. Então, não é um tema aberto do tipo, vamos debater hoje sobre o meio ambiente, vamos debater sobre o governo brasileiro, vamos debater sobre o golpe não sei aonde. É um tema específico, e tem um comando. Me dá um exemplo, por exemplo, esta casa prefere um mundo no qual as pessoas não podem sentir o sentimento de orgulho. Ou esta casa, enquanto China, priorizaria o modelo de desenvolvimento econômico interno em detrimento do externo. E não tem preparação prévia para isso, não tem preparação prévia. A preparação prévia é treine, estude e leia as coisas, para você ficar informado do mundo. Então é sobre tudo. É sobre direito, é sobre filosofia, religião, moções lúdicas. Então tem um campeonato que é só de anime, que o pessoal gosta. Tem, assim, é literalmente sobre tudo. Meio ambiente, cultura, cinema. É pra você estar ali pra debater. Tem uma moção que é engraçadíssima, que é: assumindo que em um relacionamento as pessoas amam diferente, esta casa prefere ser aquele que ama mais. Uou, deu um ótimo debate isso. Foi hilário. Foi hilário, assim, foi muito bom mesmo, assim. E assim a gente debate. Então, vai ter uma mesa adjudicadora, que é uma mesa de juízes. Então, são pessoas que elas assumem a personalidade do cidadão médio inteligente, que é uma pessoa que não tem posição ideológica específica, não é de esquerda nem de direita, não tem uma profissão específica, então é uma pessoa. Se você estiver num debate sobre direito e você quiser usar argumentos jurídicos, e aquele juiz, por um acaso, tiver feito graduação, não importa. Ele é uma pessoa média. Ele não precisa pensar, modular sua linguagem, sua argumentação para essa pessoa. E ganha quem conseguir persuadir a plausibilidade e a relevância do argumento. Então, você vai apresentar o seu argumento em uma forma de meio que um silogismo, assim. Você apresenta as premissas e a conclusão. Então, a gente chama de mecanizar um argumento,
que é você explicar passo a passo, levar o juiz do ponto A ao ponto B, que é a sua conclusão. Conduzi-lo na sua linha de pensamento. Exatamente. E aí você explica isso para ele. E aí você dá o framing, por exemplo, que é o contexto daquele argumento para tornar ele mais relevante. Então, se você está debatendo alguma coisa que é, sei lá, sistema tributário, você pode fazer um framing de que esse debate importa mais em países que são subdesenvolvidos, porque Legal. eles têm um senso de urgência, não sei o que, sei lá. E assim, você debate e é em zigue-zague esse modelo. Então, tem até nomes essas posições. Tem o primeiro governo, primeira oposição, segundo governo, segunda oposição. Essa é a ordem do debate. Mas é sistema de réplica, tréplica, é isso? Não. É um discurso de 7 minutos. Você debate em duplas. Então, 7 minutos, essa é a minha dupla. E aí, primeiro começa com o primeiro-ministro, que é a primeira pessoa a falar do primeiro governo, o líder de oposição, que é a primeira pessoa a falar do primeira oposição, adjunto de primeiro-ministro, adjunto de líder de oposição. Esse é o debate de primeiras casas. Mas não é uma resposta ao que o outro falou. Não necessariamente, mas você precisa engajar com os argumentos da outra parte. Refutar, sopesar sobre o que você está fazendo. Então, geralmente, quem faz isso são as segundas falas, né? Sim. Que quem fala depois, quem já ouviu o argumento da outra parte. Então, você vai construir o seu caso e refutar o caso da bancada oposta. E aí, tem o debate de segundas casas, que é a mesma coisa, só que agora eles têm que trazer um caso novo. Então, eles não podem repetir o que a primeira parte falou. O que é difícil certas vezes, porque é difícil achar um argumento mais relevante. Primeiro, às vezes, né? Imagina. Exatamente. E não é assim... É muito bom o debate porque você aprende coisas meio absurdas. Então, por exemplo, eu fui estudar a remilitarização do Japão. Nunca estudaria isso num dia normal de domingo, mas lá estava eu. Que vontade de estudar a Nossa, remilitarização do Japão. Esses dias a gente estava estudando a política de leaning against the wind, que é uma política bancária, assim. Nunca queria estudar isso, mas é interessante, assim. Você aprende muito sobre o mundo e ler o mundo. Só que tem a parte estratégica do jogo. Então, saber responder os argumentos, saber sopesar, saber qual a estratégia. Então, saber ouvir o que o outro está falando e escolher os pontos centrais para o caso dele para você refutar. Porque tempo é a coisa mais preciosa do debate. Você só tem 7 minutos para falar, para construir o que você precisa para refutar o que está te atacando. Então, você tem que saber os pontos específicos para que você fale o menos possível e possa ser o mais efetivo. Interessante isso, que é um exercício não só de fala, mas também fundamentalmente de escuta, né? Com certeza. Saber aprender os pontos centrais. Com certeza. E assim foi, eu entrei na Sociedade de Debates da USP, que é campeã brasileira, campeã mundial de língua de debates, de debates em língua portuguesa, que é a melhor sociedade do Brasil, vou ter que puxar a sardinha. Mas, e aí eu fui mentorada pelo atual presidente, ele pegou na minha mão, assim, falou assim, não, vamos lá, você tem potencial, vamos lá, você gosta de falar, então vamos. E aí eu fui participando dos campeonatos, tem campeonatos online, que são a maioria, e os presenciais, que são caros, né, todas as sociedades do Brasil têm que ir presencialmente, então fica caro. E aí teve 2 campeonatos que me marcaram muito, que um foi no Rio de Janeiro, outro foi em Minas Gerais. E aí eu tive essa vivência, então me ajudou muito na faculdade, fazendo o link agora, chegando finalmente nessa pergunta. As coisas. Os debates me trouxeram uma rede muito fortalecida de amigos. Porque eu era uma pessoa um pouquinho isolada na graduação. Eu sou falante assim, mas é que eu não me encontrava no primeiro ano da graduação. Então eu ficava meio, nossa, legal essa aula, mas... E é um desafio, né, Júlia? É um mundo novo, né? Você chegou na Sanfran, uma 17 cidade aninhos. nova, exatamente, uma cidade nova, um espaço novo. Eu tinha isso em São Paulo também. Né? E o problema é romantização da graduação. Opa. Você acha que você vai mudar de cidade, que tudo é lindo, que, meu Deus, São Paulo, uma arte pop, hamburguerias pra todo lado, nossa, que coisa descolada, muito cool morar em São Paulo. Não é. Não é, você tem que pegar um ônibus, você tem que subir o metrô no Anhangabaú, na Sé, que eu estudo na Sé, aí você fica com medo, e aí você tem que limpar sua casa, que é um... Ninguém fala sobre isso. Descobre que a casa não é autolimpante. Ninguém fala isso. Ninguém fala de que você tem que lavar roupa. Que loucura, que absurdo. É terrível. Você tem que fazer comida. Que coisa absurda. Você tem que comprar comida. Que coisa mais absurda ainda. Ir no mercado. Como não é um aparece choque cultural. Dispensa. É absurdo. E você tem que fazer tudo isso. E eu achava São Paulo muito triste. Não era São Paulo dos meus sonhos, que eu saía todos os finais de semana, as noites, aquela coisa bonita da iluminação. Não é. Não é. Eu achava triste. Eu achava a cidade muito fria. Porque quem mora em Santos e vai pra São Paulo é um horror. Lá é muito frio. Eu fiquei muito doente no primeiro ano. Eu ficava doente com muita frequência. Eu ficava estressada. Ficava com muito frio. Eu não sabia me vestir pro frio. Nossa, era horrível. E aí, o debate me trouxe uma rede muito fortalecida de amigos.
eram amigos com interesses muito parecidos, de outros institutos, porque esse projeto de extensão, ele é a nível USP, então tem pessoal de letras, ciências sociais, relações internacionais, engenharia, medicina, tem toda essa galera, e eu fiquei muito fortalecida naquilo. E nas viagens, quando você divide um Airbnb, vocês vão Lógico, você vai passear criando juntos, vínculos, né? nossa, e tem tantas histórias que, olha, Jesus. E aí você ganhou essa parada em âmbito nacional Foi. na categoria em que você concorre. Exato. Teve o Prêmio Castro Alves, que é o concurso nacional de debates. Tem 3 por ano, né? Tem o Open Brasil, o Campeonato Brasileiro de Debates, e o Prêmio Castro Alves, que é um campeonato online, a nível Brasil. E aí, chegamos na final do Campeonato Brasileiro de Debates, do Prêmio Castro Alves, e aí eu acabei ganhando esse. E nesse meio tempo, teve também tempo para centro acadêmico. Ai, meu Deus. Que, né? Vamos lá. Olha, isso foi uma surpresa, viu? O centro acadêmico, a minha chapa, ela se mobilizou um pouco depois da greve, né? Teve a greve na USP, a gente queria mais resultados, a gente queria resultados diferentes. E aí a gente montou a chapa e concorreu às eleições. E Jesus, o que é uma política estudantil? Jesus, amado. Meu Deus. É muito diferente, assim. E a São Francisco é o que eu tô falando mesmo, é o Mundinho São Francisco BR. É uma coisa muito específica, assim. Não é eu tenho orgulho de estar em uma universidade pública. Eu tenho orgulho de ser franciscano, que é uma instituição específica de 197 anos, que tem tradições, teve sociedades secretas, como a Bucha em Craft Paulista. Enfim, tem muitas histórias, é muito tradicional, as arcadas viram muitas coisas. Nossa, tem histórias de resistência durante a ditadura militar. Pra vocês terem uma ideia do que é o Centro Acadêmico 11 de Agosto, a gente tem terreno no Ibirapuera, a gente tem fundo de investimentos, Centro Acadêmico já teve um jatinho. Enfim, é enorme. Beleza. Tem patrimônios, assim, tem prédios no nome do Centro Acadêmico. E a participação nele, Julia, no centro acadêmico Sim. especificamente, tem quanto tempo já que você está? Eu tô no primeiro ano de gestão. E aí é uma gestão cada ano, né? Que tem eleições anuais. E como é que você lê, Julia, a maneira como a participação nele transformou a sua vivência mesmo, a sua visão de mundo? De vez em quando eu vejo assim, você posta as coisas, quando você me manda, né? A pessoa batia um papo com fulano, sei lá, o Marcelo Freixo, sabe? Assim, eu falei assim, uou, beleza, né? Foto com o Silvio Almeida, né? Foi, exato. Ah, é verdade. Acho que o Serra teve Foi, Suplicy. Teve isso, né? Serra não, foi com o Alckmin. Foi, também. Teve um rolê com o Alckmin. Eu falei, mano, o que aconteceu com essa menina em 1 ano e meio? Conta pra mim de que maneira, beleza, tem a questão política que eu acho que ela é fundamental, mas pessoalmente, Julia, como é que foi pra você, não vou dizer de um dia pra noite, mas você vai entender, claro que isso é um processo, ter contato com tanta coisa, acho que um mundo que expande, né, de uma hora pra outra. Não, foi um pouco do dia pra noite, assim. A minha trajetória, talvez, no primeiro ano, foi um pouco de sorte. De estar com as pessoas certas, falar as coisas certas em momentos certos. Então, eu conheci a atual presidente do centro acadêmico, que montou a chapa, durante a greve. A gente trabalhou juntas. Então, eu, ela e outros amigos, a gente foi em cada um dos departamentos da faculdade perguntar quantos professores tinha, quantos estavam faltando, há quantos anos não abriam um concurso, quantas matérias eles oferecem no matutino e no noturno para ver se está pareado. Então, todo esse trabalho fez com que, poxa, é uma pessoa bacana de se trabalhar, uma pessoa competente. E aí a gente montou a chapa, e aí eu descobri que o centro acadêmico é uma coisa muito potente. E é um centro acadêmico, acho que o mais respeitado do Brasil, porque as pessoas levam muito a sério. O que a gente faz é um trabalho muito sério. Então a gente traz projetos políticos, a gente traz projetos sociais, a gente faz a peruada, que é uma coisa muito importante. A peruada é talvez a coisa mais importante que o centro acadêmico faça em todo ano. O que é a peruada, Julia? A peruada, queridos, é uma festa que é uma tradição franciscana, que era o seguinte. Há anos atrás, quando o calouro ainda era terrivelmente amassado nos trotes. Maltratado. Existia uma tradição que tinha um professor na São Fran, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tinha uma coleção de perus. E esses perus inclusive aquelas perus de feira, sabe? Que você dá distintivo, de prêmio. Tá. Ele tinha perus de colecionador, vamos dizer assim. Perus vivos, não empalhados. Perus de verdade. E aí, pra brincar com isso, os veteranos colocavam os alunos
pra... Todo mundo vestia terno na época, né? Sim. Vira o terno, coloca na cabeça, algema todo mundo e vira uma corrente de perus. E passava pela cidade de São Paulo. Mas a parte mais engraçada para as vozes do professor foi... Um dia, decidiram invadir o local onde ficavam esses perus. Os professores foram. E aí pegaram um monte de perus, trouxeram para São Fran, fizeram um ensopado desses perus. Ai, meu Deus. E chamaram o professor pro banquete nas arcadas. Não. Ele comeu o seu próprio peru. Ai, meu Que Deus. frase horrível. Me perdoe. Mas enfim, eles comeram os perus. E isso virou um festejo tradicionalíssimo na São Fran. Que crueldade. Que absurdo. De fato. Os veteranos, eles tinham tradições horríveis. Mas eles comeram os perus. E isso virou um festejo, uma brincadeira, uma tradição anual. Então, todo ano tem o Grito do Peru, que é um dia em que a faculdade traz piscina com bolinha de sabão, piscina não, futebol de sabão, traz aqueles brinquedos infláveis, coloca nas arcadas e todos os alunos ficam brincando. E aí tem, isso é na quarta-feira, na sexta ou no sábado tem a peruada. A peruada é essa festa, que é num trio elétrico, todo mundo entra, é um circuito aberto, então é um carnaval fora de época. Todo mundo ali de São Paulo vai pra essa festa, o trio vai com um DJ, vai tocando música, faz um circuito pelo centro da cidade. E aí, todo ano tem uma atração ótima, o Centro Acadêmico banca, e nos dá muito prejuízo. Então, se vocês quiserem fazer um pix pro Centro Acadêmico nesse instante, eu agradeço. E uma das atribuições, a mais nobre, certamente, do acadêmico, é a festa. É a peruada. Porque todo ano é um marco na vida franciscana, você só tem 5. Então, você precisa curtir elas intensamente. E aí, fora a peruada, de que mais, Julia, que você aponta pra mim? Acabou essa peruada, gente. A peruada é o que interessa. De que a participação no Centro Acadêmico trouxe pra você, assim, como elemento de fato que mudou a sua visão de mundo? Olha, eu acho que o Centro Acadêmico te dá muita palpabilidade do que é fazer políticas públicas. Porque a gente tem muito contato mesmo com políticos. Assim, muito contato. De ter acesso à assessoria, de propor as coisas, de, nossa, a gente precisa desse projeto, a gente tem essa dificuldade. Muitas coisas, assim, que eu vi que, cara, são pessoas próximas. É uma influência que a gente tem que é possível de colocar em pauta. Então, pra mim, a vivência foi fazer as coisas, colocar a mão na massa, pensar como que eu posso ajudar o meu público estudantil, como eu posso ajudar o meu público franciscano, do que é sair nas ruas, do que é fazer manifestação, do que é propor projetos, do que é trazer pessoas para debater dentro da São Fran e trazer mais essa coisa próxima com os alunos. Então, poxa, a gente trouxe o Silvio Almeida para falar sobre direitos humanos, para falar sobre Luiz Gama. A gente trouxe Marcelo Freixo e a Luna Zaratini, que é uma vereadora de São Paulo, para falar sobre segurança pública, direitos humanos e milícias. A gente trouxe o deputado, o sempre senador e agora deputado estadual, que é como a gente apresenta ele nos eventos, o deputado Eduardo Suplicy. Então, eu tive muitas vivências de estar próximas de políticos e pensar, isso é muito possível de se fazer. Legal. Eu posso entregar um papel na mão dele, a gente pode sentar e conversar, a gente pode fazer uma reunião e isso vai sair. Dessa galera, você não pode, tá proibida de falar a todos, tá? Tá proibidíssima, a resposta que não vale. Dessa galera, quem que você encontrou, dessas pessoas que você encontrou, que você falou, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? E mexeu assim. Não, cara, de novo, não pode falar todos. Eu acho que foi o ministro Silvio Almeida. Que a gente estava... a gente queria falar sobre... Foi o mês da ditadura, né? Os 60 anos do golpe. E a gente fez uma mobilização dentro da São Fran, que foi a Vigília Cívica. E na virada do dia 31 para o dia 1º de abril, que foi a virada do golpe, a gente foi para São Fran e nós penduramos um véu preto no quadro do Alfredo Buzaide e do Gami Silva, que foram 2 diretores da São Fran. Eles praticamente minutaram o AI-5, instalaram o comando de caça aos comunistas dentro da São Francisco, perseguiram muitos alunos. E aí a gente... eles têm quadros na galeria dos diretores. E a gente cobriu com um véu preto e colocou a frase de um franciscano que tinha sido esquecido, um franciscano que morreu pelas mãos do regime, que é o Arno Preis, que é a frase: prefiro morrer a viver em um país injusto. E aí a gente queria falar sobre
como a gente tinha que rememorar as figuras do golpe, como que a gente tinha que rememorar essa memória franciscana de pessoas que morreram pelas mãos do regime, que precisam ser lembradas. E aí o ministro Silvio Almeida veio na Sanfran para o lançamento de um livro, mas veio também para um outro evento que a gente fez, um livro sobre o Luiz Gama, inclusive. E aí a gente teve a oportunidade de conversar junto com ele, de, poxa, ministro, a gente estava esperando muitas ações para que a gente tivesse essa resposta, onde estão os corpos desses franciscanos e de outros tantos desaparecidos durante a ditadura. E ali a gente conversou com ele falou sobre os projetos que tinha, e de como que isso era importante. Enfim, acho que foi talvez essa foi a principal figura. Assim. Maravilhoso. Julia, tinha um monte de coisa aqui para eu poder bater papo, mas o tempo aqui é limitado. Eu vou sintetizar numa pergunta, não é uma pergunta, é um pedido final para você. Julia, você está muito mais próximo da idade dos alunos que estão pensando em que universidade vão prestar, muitos querendo direito, muitos querendo a própria Sanfran, do que o Neto que está atrás das câmeras ali. Queria deixar esse espaço final, Julia, para você mandar um recado para essa molecada norteada, essa fala sua a partir de duas questões que eu te faço. A primeira é, a universidade pública vale a pena? Acho que esse é um ponto importante de tocar. Ponto 2, engajar-se no direito vale a pena? Olha, quando eu mudei para Ciências Sociais, eu olhei o currículo do direito e eu falei, essa eu vou gostar, essa eu não vou gostar, essa eu não vou gostar, essa eu não vou gostar, essa eu vou gostar. Tinha muitas matérias ali que eu achava que ia pensar que são extremamente maçantes. Mas eu descobri que o direito é um convite. Um convite a você fazer mais, a você se engajar mais. Porque o direito não é um ponto final, não é uma petição, não é uma folha escrita. Ele é muito amplo. Então, você tem muitas áreas nas quais se engajar. Se você quiser o direito, por exemplo, aquele direito raiz que a gente pensa, nossa, eu quero ser advogado tributarista, fundar o meu escritório. Isso é plenamente possível. Eu acho que a São Francisco é o lugar mais tradicional e mais cheio de mentes brilhantes, tanto para te ensinar como professores, quanto para cooperar com você enquanto colegas de sala, para que você tenha essa oportunidade. A Sanfran é realmente um mundo à parte. Ali você tem as pessoas mais incríveis, então, ex-ministros de Estado, atuais ministros de Estado, para te ensinar muita coisa. Então, o direito é sempre esse convite. Mas se engajar com o direito é melhor ainda. E esse é um papo que a gente tem, que é a formação dos operadores do direito, é a formação de um corpo jurídico forte. Porque eu acho que hoje a gente tem muita essa coisa esparsa de eu vou advogar, eu vou defender meus próprios interesses, eu vou advogar por alguém para defender os interesses deles. Mas a gente fala muito hoje da formação de um corpo jurídico forte, de operadores do direito que saibam instrumentalizar o direito, não como essa coisa keynesiana de nossa, é puro, vamos falar sobre teoria jurídico-dogmática, mas de como que o direito muda de fato a vida das pessoas. Isso não é aquele papo de Instagram, nossa, não era um advogado, não era um herói, era um simples advogado. Não é isso. É de fato que o direito, ele realmente está mudando a vida de alguém e se engajando nele, propondo pautas públicas, propondo como que a gente pode fazer com que a população se aproxime do direito e repensar o papel que ele tem hoje, é realmente uma nova forma de mobilização. Eu acho que é uma forma de mobilização talvez muito revolucionária. Talvez as pessoas achem que, nossa, que peleguice é tentar mudar o mundo pelo direito, né? Pelo amor de Deus. O instrumento do capital. Mas é preciso olhar com outros olhos. Olhos novos, olhos que falam, poxa, vamos usar as armas que temos, porque as armas que temos são nossas, mas estão sendo usadas contra nós atualmente. Então, façam. É ótimo, pesquisem, se integrem. Se vocês quiserem ir para São Paulo um dia, me coloco à disposição. As aulas são abertas, assistam a São Francisco, percebam que é São Francisco, aprendam o que é o direito, porque realmente vale muito a pena. Eu aprendi isso depois de 8 meses de faculdade, então talvez demore um pouco, mas vale muito a pena no final. E você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, pessoal, a São Francisco é coisa pública, ela é sua, ela é nossa, é um patrimônio da gente, como toda a Universidade de São Paulo, como as universidades públicas todas, é um patrimônio do nosso país, né? Não pertence só a quem está em curso nesse espaço, pertence ao povo brasileiro como um todo, né, Julia? Com certeza.
Júlia, pra gente encerrar, tem os presentinhos da casa para entregar para você. Deixa eu conseguir me esticar para pegar aqui nossas lembrancinhas. Que gracinha. Eu tava de olho nessa caneca essa é já. Cenográfica, beleza? Essa aqui é a sua. Muito obrigada. E a nossa ecobag, Nossa, Julinha. agradeço muito. Posso fazer um jabá de vocês? Faça um jabá da gente. Um jabá. A Litra, eu acho que sim, mudou muito da minha visão no ensino médio. Eu tinha uma visão muito atarracada, assim, eu já queria coisas sociais, aprender pautas, mas eu acho que foram as suas aulas que me inspiraram. Poxa, eu vi uma pessoa apaixonada pela educação, eu vi um local que não pensa essa educação comercial de, nossa, vamos colocar um preço de cursinho num nível absurdo, aí a gente faz todo mundo decorar exatamente o que está escrito na lousa e vamos lá. Existe um trabalho de abraço, um trabalho de cuidado, um trabalho de escuta, um trabalho de oi, tudo bem? Eu sei o seu nome em específico, eu sei ele inteiro. Eu sei quem é você, eu sei o que você faz, o que você quer, o que talvez seja melhor para você do que você pensa. Eu acho que foi muito do que eu aprendi aqui. Então, muito obrigado por esse abraço que vocês sempre deram a mim. Muito obrigado por esse abraço que vocês sempre dão aos alunos. Continuem com esse trabalho, ele é maravilhoso. E que bom que vocês estão se expandindo agora para a cultural, né? Seria a dominação literacultural no mundo. Júlia, a gente agradeço bastante o seu carinho, sabe que ele é muito recíproco, você sabe disso. Gosto muito de você e deixo aqui de forma pública o abraço que eu estendo não só a você, mas aos seus pais, tá? Obrigada. Pela educação maravilhosa que te deram, de verdade. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, pessoal, não esquece, aquele papo de sempre, tá assistindo no YouTube, curte o vídeo, ativa sininho, assina canal, tudo que você sabe. Se você está ouvindo a gente no seu distribuidor de podcast, curte a gente também, ajuda bastante. Deixa um abraço, um beijo a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.